Amém, irmãos? Vamos orar um minutinho, amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, queremos ter mais intimidade com o Senhor, queremos que essa palavra fala no mais íntimo do nosso coração, queremos que o Senhor seja toda a nossa suficiência, principalmente neste momento que nós estamos aqui juntos para compartilharmos a Tua palavra, para entendermos, Senhor, um pouco mais daquilo que o Senhor tem preparado para nós hoje. Por isso, tira toda a ansiedade do nosso coração, tira toda a preocupação com o dia de amanhã, mas, Senhor Jesus, acalma a nossa alma, Senhor. Senhor Jesus, para que nós possamos juntos desfrutar de tudo que o Senhor tem preparado para nós. Somos gratos nessa noite, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui e sabemos que o Senhor nos conta com o Teu plano. Fazemos parte do plano do Senhor, por isso nós Te agradecemos, Senhor. Nós reverenciamos o Teu nome, por nós sermos estes que foram incluídos no Teu plano. Por isso, Senhor, continua conosco todos os dias, sendo a nossa suficiência, sendo o nosso cabeça, sendo o nosso guia, Senhor, em todas as coisas. Jesus é o Senhor. Amém? Irmãos, ontem, amém? Ontem nós iniciamos em Gênesis capítulo 18, sobre a história de quando o Senhor apareceu a Abraão em Manre, mas eu frisei alguns pontos com os irmãos com relação às preocupações dessa era. Eu sempre falo com os irmãos, essa história de Abraão, ela serve de alguma coisa para nós trairmos hoje. O que nós precisamos aplicar hoje. Não adianta nós querer viver o que Abraão viveu tantos mil anos atrás. Eu vou viver a história de Abraão. Não, o Senhor nos deu hoje, cada um tem a sua história e cada um precisa concluir aquilo que o Senhor chamou e não fazer aquilo que o Senhor confiou a Abraão. O que o Senhor confiou a Abraão, Abraão cumpriu. Ele fez o que o Senhor, a história dele com o Senhor se concretizou. Agora, eu tenho a minha história com o Senhor, cada um de nós temos a nossa história com o Senhor e juntos nós vamos concluindo essa vontade do Senhor aqui nessa terra. Então ontem eu dei um pano de fundo para os irmãos com relação à questão da intimidade com Deus. Eu usei até o início aqui do Gênesis capítulo 18, mas eu não frisei muito bem aqui em Gênesis 18 porque nós vamos pegar isso aqui hoje, amém? Então ontem eu quis só trazer para os irmãos um pouco sobre esse pano de fundo da nossa ansiedade com as coisas dessa terra, com o viver desse mundo, e isso não vai mudar. O que nós temos e precisamos é ter intimidade com Deus para que tenhamos paz em nossas almas e venhamos viver e cumprir a vontade de Deus nessa terra, amém? Então, só queria frisar um versículo aqui com os irmãos que eu disse ontem. Vou só citar para os irmãos. Pode ficar com o dedinho em Gênesis 8, nós vamos ir para Gênesis 18. Mas só frisar aqui com os irmãos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso traz um retrato de intimidade, amém? Então quero que os irmãos coloquem essa palavra no coração hoje, intimidade, amém? Mas vamos em Gênesis 18, a partir do versículo 1 nós vamos pegar alguns pontinhos aqui, Senhor Jesus, e vamos avançando aqui, amém? Todos estão em Gênesis? Ou todos estão em Birité lendo Gênesis? Brincadeira, irmão, só para descontrair, tá? Amém? Gênesis capítulo 18. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Ontem eu frisei com os irmãos até aqui. Eu disse para os irmãos alguns pontos com isso aqui. Abraão, quando ele viu aquelas pessoas, ele reconheceu o Senhor, entanto que ele já se prostrou em reverência ao Senhor. Tem muitos estudiosos que dizem que não dá para se saber muito o que era o Senhor, porém, pela luz da palavra e pela reverência que a seguir nós vamos ler que Abraão teve, e pela conversa a seguir que Abraão
teve também com o Senhor, dá para entender que ele a todo tempo ele reconheceu que não era uma pessoa comum. Naquela época não é como os dias de hoje, cada um tem sua casa. Quando o seu parente vem lá da roça, ele liga primeiro e fala assim: ô irmã Ana, eu estou chegando. Não é assim. Naquela época os viajantes eles passavam e às vezes eles necessitavam de alimento, necessitavam de água, de um pouco de descanso para depois continuar a viagem. Só que pelo relato da história, irmãos, esses atos que o Abraão teve, ele foi além do que para uma pessoa comum. Por exemplo, digamos que eu tenho a minha casa, estava passando um viajante ou a sua comitiva. Eu dava água, eu dava comida, mas coisas normais. Eu não mandava matar um bezerro, pegar a melhor parte do trigo, pegar coalhada e tudo mais. Não, eu dava um alimento comum, certo? Continuando aqui, e disse: Senhor meu, se acho mercê é graça ou favor, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo da árvore. Isso aqui era um outro costume da época. Como eles usavam muito sandálias e aquele sol escaldante, poeiras e tudo mais, eles tinham esse costume de lavar os pés quando se achegavam nas casas dos outros. Amém? Versículo 5. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. O Abraão aqui, irmãos, ele já reconheceu a função de servo. Isso é uma dificuldade que hoje nós encontramos muito na nossa sociedade e no nosso viver. As pessoas, o tempo todo, elas são instruídas a serem melhores do que as outras. Você tem que ser melhor do que os outros. Você, por exemplo, uma criança, você pergunta para ela assim: o que você vai ser quando você crescer? Se ela diz assim: vou ser médico, aí os pais enchem o peito e falam assim: não, meu filho vai ser médico. Mas se ele diz assim: eu vou ser um cooperador com Cristo, não, mas o que você vai ser? Então as pessoas querem ver em outras status financeiros ou autoridades de quem é melhor do que quem. Isso é a sociedade que nós vivemos hoje. Se, por exemplo, se você comprou um carro novo, o seu vizinho, ele quer ter um melhor do que o seu, porque ele não pode ficar atrás de você, não é isso, Neiva? Se o Neiva trocou o carro dele por um melhor, o vizinho dele já quer um melhor, porque ele não pode estar abaixo do Neiva. A sociedade é assim, irmãos, e inconscientemente isso entra na nossa mente, e às vezes nós começamos a agir assim com os irmãos. Queremos ser melhores uns do que os outros. Na igreja tem isso. Porque somos educados e somos, como é que eu posso dizer, induzidos a agirem dessa forma no mundo. E às vezes acabamos por aplicar isso na igreja também. Só que o Senhor, Ele quer eliminar isso do nosso meio. Ele sempre deixou escrito para nós que a vontade dele é que nós sejamos servos uns dos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, seja servo. Os irmãos lembram dos 2 discípulos, na qual a mãe deles pediram para que eles estivessem uma à direita e outro à esquerda? E o que o Senhor respondeu? Isso não cabe a mim, mas senão a meu Pai. Mas dentre vós, quem quiser ser primeiro, que seja servo. Isso é o mais difícil entre nós, irmãos. Isso é difícil. Você servir calado, sem questionar, sem retrucar, sem ser aquele indagador ou indagadora. Isso é difícil. Sem esnobar também. Isso é difícil, porque somos instruídos a serem melhores uns do que os outros.
Na religião, é assim. Existem cadeiras. Existem o pastor que está na cadeira suprema e abaixo ele vai designando cadeiras. E cada um deles querem estar sentado naquelas cadeiras. Um dia o Neiva até citou, tem alguns irmãos que praticam essa maneira, que eles colocam cadeiras atrás assim do púlpito, para que pessoas se assentam e elas sejam bem vistas. Só que o Senhor não olha essa aparência, irmãos. Eu posso estar aqui bem arrumado, porque hoje eu me arrumei para vir preparado. O Neiva até zoou, o pastor chegou. Tá certo? Mas eu falei com a Florzinha, falei assim, tá fazendo frio, vou colocar um paletó hoje. Eu até falei com ela, coloca um paletózinho também. Mas foi por causa disso. Mas no sistema, as pessoas olham isso. Olha as vestimentas, olha o status da pessoa, olha se ela tem posse, se ela tem bens. Mas isso, irmãos, para o Senhor é futilidade. Nós precisamos entender isso. O Senhor, Ele olha o coração. Ele sonda o mais íntimo do coração. E é esses que adoram Ele em verdade e em espírito que Ele procura. Não adianta eu ter essa farda aqui bonitinha se o meu coração está totalmente corrompido. Eu só estudei para falar palavras bonitas aqui, né, Neiva? Não adianta de nada. Essa palavra ela é vazia. Entende? Ficar repetindo aqui como um papagaio o que alguém mandou repetir, isso é vazio. Aí o Senhor quer que nós sejamos o que? Servos. Eu estou aqui, irmãos, servindo os irmãos. Eu não estou aqui melhor do que nenhum dos irmãos. Entanto que aqui, do meu chão aqui para o chão dos irmãos, não tem diferença de altura. Isso aqui, nós estamos no mesmo local. Nós estamos no mesmo nível. Eu não sou melhor do que você, irmã. Não tem degrau aqui, elevação melhor do que você. Não sou melhor do que você, Miro. Nós somos irmãos em Cristo. Simplesmente isso. Nós estamos aqui servindo uns aos outros. Cada um cooperando naquilo que o Senhor te confiou o encargo. Né, santos? Senhor Jesus, então nós precisamos aprender, irmãos, sobre essa questão de servir. Senhor Jesus, continuando aqui, versículo 6, nós paramos. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Irmãos, aqui tem alguns pontos importantes. Primeiro, Abraão preparou o melhor que ele tinha. Abraão correu depressa e deu o melhor. Vamos olhar para o nosso coração. Ontem eu testei isso. Eu dou o melhor da minha vida para o Senhor? Realmente eu dou o melhor da minha vida? Eu preciso fazer essa análise, né, Daphne? Eu dou o melhor? Ou eu vou ser como aquelas pessoas que, quando o parente morre, ela vai lá no caixão e chora lá que poderia ter feito mais. Poderia ter feito uma vida diferente. Poderia ter sido assim, assado. Acabou, irmãos. Ali mostra que o tempo findou. Não tem mais tempo para fazer alguma coisa. Se não fez, não fez. Não vai fazer mais. Eu vou compartilhar um negócio com os irmãos. Isso é muito pessoal e só vou compartilhar isso porque eu sei que a pessoa nem vai ouvir essa mensagem. A minha mãe, ela quando perdeu a minha mãe entrou numa depressão profunda. Porque ela brigou com minha avó e a minha avó partiu sem elas fazer as pazes. Ela entrou numa depressão tão profunda, irmãos, que ela começou a tomar remédio e beber. E perdeu o sentido da vida. Por quê?
porque não resolveu o que tinha de resolver em vida. E ela é chateada com a vida até hoje por causa dessa situação. A vida dela parou naquele dia ali, ó. Eu tomo esse retrato para mim. Eu erro às vezes com a Renata, mas eu sempre falo com ela, eu sempre procuro em imediato correr e a gente fazer as pazes e ficar tudo em paz. A gente sempre vai errar em alguma coisa com algum irmão ou com outro, mas eu tenho que correr logo e fazer as pazes. Eu preciso dar o meu melhor, irmãos. Eu preciso dar o meu melhor para os irmãos. Eu não posso estar aqui sendo aquela pessoa que está fazendo tudo no automático, que já não tem mais sentido, que já não tem mais amor, que eu já não tenho mais aquele negócio assim, sabe? Os irmãos sabem o que eu estou falando, não tem palavra esse negócio, mas é um sentimento diferente. É igual quando você conhece seu namorado ou sua namorada, aquele friozinho na barriga, você sai debaixo de chuva, pode estar relampejando que você vai ver, você está vendo a sua noiva ali, ó. Não é assim? Você está vendo a sua noiva e você vai, né, Miro? É assim. O picolé não derrete, continua no... né? Então é assim, irmãos. Esse sentimento de amor naquilo que nós fazemos. Eu preciso dar o meu melhor. Se eu não olhar para os irmãos e querer dar o meu melhor, eu preciso pedir, Senhor, me ajuda a ter esse amor de dar o meu melhor. Me ajuda a ter esse amor de servir os irmãos com o melhor que eu posso. Com todo aquele amor que o Senhor tem colocado dentro de mim, porque existe uma medida. O irmão Elcio, até me vem isso na memória. O irmão Elcio, ele até sempre usava para nós aqui o exemplo seguinte: se a sua medida é até aqui e você está aqui, ó, você está devendo, irmãos. Você é devedor. Você tem capacidade de ir até aqui em cima, mas você está aqui embaixo, olha, como essa água. Esse copo aqui é para ficar cheio, não é para ficar vazio, não. Aí você fica só aqui na metade, ó, não enche. Você não precisa transbordar. Você precisa ir na medida que o Senhor te confiou. Aí você tem que estar aqui em cima, mas você quer ficar cá embaixo, relutando para baixo, só escoando para baixo. Não, irmãos. Precisamos avançar nisso. E esses pontos de Abraão nos mostram isso. Abraão deu o melhor. Tem gente que acha que dar o melhor é só chegar e dar o dízimo. Eu me lembro de uma pessoa, ele dizia assim para mim: ô fulano, vai lá e dá 10% sempre para Deus multiplicar suas vendas no seu comércio. Dá os 10% lá, mas não dá só 10 não, dá mais uns 15 lá. Eu falei assim: amado, o senhor quer saber disso não? O senhor, o que adianta eu dar esperando só para receber, se eu não tenho um coração de servir? Aquela senhorinha que deu as moedinhas de prata, ela deu tudo que ela tinha, ela deu com amor. Aí nós ficamos agarrados em 10% para receber a bênção. Eu preciso dar 10% para receber a bênção. O Senhor já nos abençoou, irmãos. Já somos abençoados. Vamos continuar. Então essa parte que o Abraão nos mostra isso, que ele deu o melhor que ele tinha para o Senhor. Paramos no 9, né? Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Irmãos, aqui quando o Senhor estava dizendo para Abraão
É engraçado, por que não mandou chamar Sara e falou para Sara: Sara, você vai ter um filho? Porque a promessa o Senhor sempre tratou ela com Abraão. O Senhor não tratava a promessa falando com Sara, Ele tratava a promessa dizendo para Abraão. E é engraçado, o que eu falo no 11? Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. Abraão tinha aproximadamente 99 anos aqui nessa época, e Sara 89 anos. E aí continua aqui, ó. E Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, ou seja, ela já não produzia, mais os óvulos, não tinha essas coisas de mulheres para conseguir dar à luz um filho. Então veja bem, vamos parar para pensar. Uma mulher de 89 ainda dá um filho. Isso é uma coisa, irmãos, que isso é imaginável. Não tem como nós imaginar uma coisa dessa. É de Deus, só pode ser de Deus. Por isso que a Sara, no seu íntimo, ela riu. Isso aqui é a carne, irmão. Nós somos assim. Se fosse eu, talvez eu iria rir também. Eu já estou velho, Senhor, já tenho 99 anos. Eu já estou capengando já. Não tem mais vigor para essas coisas. Mas nós não podemos esquecer de uma palavra. Romanos, vamos ficar com o dedinho aqui, tá, irmãos? Nós vamos voltar aqui. Romanos, capítulo 4, versículo 17. Romanos capítulo 4, versículo 17, diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4,17. Você está em Romanos aí, Santos? Amém? Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Irmãos, não é fácil crer nisso aqui não. Ter essa fé de que Deus, Ele é aquele que traz vida aonde não tem vida. O que isso aqui diz, irmãos? Que Deus, Ele pode mudar a nossa história, ainda que estejamos lá no fundo do poço, desacreditados, desencorajados, desanimados, às vezes desamparados por muitos, mas Deus, Ele traz vida onde não tem vida. Ele é o provedor, Ele é suficiente para fazer qualquer coisa, infinitamente mais do que podemos pensar ou do que podemos pedir. Por isso, irmãos, que quando nós lemos essa palavra, uma coisa tem que estar no nosso coração: nós não estamos desamparados. Ainda que o mundo seja deste tamanho, sejamos como um grãozinho naquele montoaréu de areia, o Senhor, Ele nos conhece. Ele sonda o nosso íntimo e conhece cada um de nós. E se precisamos de alguma coisa, é só nós pedir ao Pai, confiar, e Ele vai mudar a nossa história. Ele vai transformar a nossa história. Nós temos que crer nisso, está escrito. Se não fosse para nós não crermos, não estaria escrito isso aqui. Se está escrito, é porque existe possibilidade. Amém? Senhor Jesus, continuando aqui em Gênesis, vamos voltar lá em Gênesis. Gênesis 13. Disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, a negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Irmãos, nós podemos enganar qualquer um dos irmãos,
mas o Senhor não tem como nós enganarmos. Podemos querer dilubriar os irmãos, mas diante do Senhor está clara todas as coisas. Eu posso às vezes criar um argumento, uma narrativa e dizer, não, Senhor, eu não fiz aquilo, foi por causa disso e disso e disso. Mas o Senhor, Ele sonda o mais íntimo do nosso coração. Os irmãos querem ver isso? Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139 diz assim, todos encontraram? Salmo 139, está no meio da Bíblia. Amém? Salmos 139. Vamos esperar a irmã Maria. Amém? Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. A minha palavra, ela nem chegou na língua, o Senhor já conhece ela. Aí nós vamos dizer assim que nós vamos conseguir enganar esse Deus? Ele sonda, irmãos, o mais íntimo do nosso coração. Ele conhece cada passo que nós damos. Ele conhece o nosso deitar, conhece o seu levantar, Daphne. Ele conhece seu coração. Ele conhece todos os seus caminhos. O Senhor, Ele conhece tudo da nossa vida. Só que às vezes achamos que estamos sozinhos, desamparados, que o Deus Todo-Poderoso não nos ouve. E aí eu choro, eu clamo e falo assim, Senhor, será que o Senhor não vê isso que eu estou passando? É claro que Ele vê, irmãos. Ele vê todas as coisas. Tudo está diante dEle. A palavra não chegou na minha língua e o Senhor já conhece essa palavra. Só que nós temos que entender o porquê que nós estamos vivendo aquilo. Porque se eu estou vivendo algo, é porque é uma permissão do Senhor. Seja qualquer dificuldade que for, é uma permissão do Senhor. E é até engraçado nós pensarmos que enquanto tem pessoas chorando, tem pessoas rindo. Tem pessoas pulando de alegria. Isso é controverso o mundo, né? Enquanto tem outras soltando foguete, tem outras às vezes lamentando que perdeu um ente querido. É controverso talvez, só que nós precisamos entender que o porquê nós estamos passando aquilo, aquela situação, por quê? Eu tenho que ter comunhão, eu preciso ter intimidade com o meu Senhor, eu preciso ter reverência ao Senhor para entender qual é o propósito, qual é a vontade, ou eu estou caminhando nessa terra segundo aquela música secular, deixa a vida me levar, vida leva eu. Irmãos, quem está em Cristo não está perdido. Quem está em Cristo tem direção. Quem está em Cristo não anda perdido. Tem direção, irmãos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a direção para nós. Agora, se eu estou passando uma dificuldade que pode acontecer, que às vezes o Senhor quer tratar comigo, essa casca que ainda às vezes está muito dura, aí eu preciso ir diante do Senhor e pedir, Senhor, me ajude a enxergar onde está o meu erro. Que às vezes nós pensamos que nós não temos nenhum orgulho, que nós somos perfeitos, somos zerados, já estamos evoluídos, a nossa vida já está numa esfera diferente, já evoluímos a mais, e não preciso mais de tratamento, Neiva, não preciso de mais nada, já sei tudo. Um irmão que cooperou muito na vida da igreja, ele chegou a dizer isso num livro, que ele sabia de todas as coisas e que os irmãos não precisavam aprender mais nada, que tudo ele já tinha obtido como revelação, e depois ele arrependeu. Não é isso, Júlio? Arrependeu. Então nós precisamos crescer e muito ainda, irmãos, muito. Senhor Jesus, versículo 16 de Gênesis aqui,
Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Aqui o Senhor ele colocou essa pergunta, né? Eu vou esconder, eu vou ocultar alguma coisa de Abraão? É claro que não. Irmãos, quando nós temos intimidade com Deus, Deus ele não oculta as coisas de nós. Pelo contrário, Ele revela aos seus profetas. Isso é uma questão de intimidade. É diferente dessas pessoas que dizem assim: eis que tem uma revelação para você. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eis que tem uma revelação para você. O Senhor ele pode falar conosco de várias maneiras. Ele pode. Ele é Deus. Mas nós temos que saber discernir que existem muitos encantadores, lobos que estão com pele de ovelhas, que eles fazem só com vista ao dinheiro. Eles não estão preocupados com as ovelhas. E aí, irmãos, aqui para baixo, nós vamos resumir, porque daqui para baixo, o Abraão, ele começa a perguntar ao Senhor se houvesse tantos justos lá em Sodoma, se mesmo assim ele iria destruir a cidade. Senhor, se tiver 50 justos lá em Sodoma, o Senhor vai destruir todos ali e vai matar também os justos? Ele até faz uma indagação para o Senhor. O Senhor é justo, o Senhor é Deus, o Senhor é misericordioso. Tendo lá 50 justos, o Senhor vai destruir esses também? Por que o Abraão fez isso? Porque o Abraão tinha uma pessoa amada naquela cidade, o seu sobrinho Ló. Então Ló, embora ele estava lá naquela cidade, Abraão amava ainda Ló. E aqui nós vemos que o Abraão, essas perguntas, é em preocupação, é uma forma de intercessão, irmãos, pelaquela pessoa na qual amamos. E aí ele vem perguntando, vem descendo a escadinha, e quando chega aqui no versículo 32, fala assim: disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se falo somente mais uma vez, que ele já tinha falado um monte de vezes, irmãos. Não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. O que acontece, irmãos? Muitas das vezes as pessoas lembram só do Ló e da esposa que virou estátua de sal. Mas lá tinha o Ló, tinha a esposa, tinha as 2 filhas virgens, e ele tinha genros ainda lá. Não dá para... O texto ele não descreve se esses genros eram genros das que estavam solteiras ou se ele já tinha mais filhas casadas. Mas ele tinha genros lá. E o que aconteceu? Aí entra no versículo 19. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló, assentado. Este, quando os viu, levantou-se e indo ao seu encontro, prostrou-se com o rosto em terra. Por que Ló estava sentado na entrada da cidade? Porque naquela época, irmãos, não sei se os irmãos já tiveram essa oportunidade de ir onde tem uma cidade que ela é toda murada. Eu e a Renata, nós tivemos uma cidade assim,
É muito engraçado. A cidade são muros altos e rodeiam realmente toda a cidade, e de pontos em pontos tem as guaritas, onde ficavam os guardas. E fica a cidadezinha lá dentro, lá. Naquela época, segundo costumes, quem ficava na porta dessa cidade, que a porta da cidade é por onde todo mundo passava. Só existia uma porta, ou no máximo duas. Uma de um lado e outra do lado de cá. Já era o costume. Às vezes cidades maiores poderiam ter mais portas, mas existia a porta principal. Naquela época, quem ficava nessas portas eram os juízes e os líderes. Se os irmãos procurarem na história, é como se fosse a prefeitura onde é julgado as pessoas, o fórum. É como se fosse isso. Esses principais, os mais líderes, eles ficavam lá nesse local. E Ló estava na porta ali. Onde que fala isso? Isso testifica quando no versículo 9, eles falam assim, ó, eles porém disseram, isso aqui são aqueles que estavam querendo ter relações com os anjos, retira-te daí, e acrescentaram, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós, e pretende ser juiz em tudo. Então eles indagaram Ló, você é estrangeiro, só você veio morar entre nós, você pretende ser juiz em tudo? Porque Ló, ele tinha muitas posses, era um homem bem sucedido, ele tinha bastante dinheiro, era um homem de influência naquela cidade. Então, Ló estava ali na porta, e Ló viu esses dois anjos que entraram em Sodoma. Irmãos, eu não vou entrar mais daqui para baixo, porque senão vai ficar muita coisa. Eu quero entrar só até aqui. Porque o Ló, ele teve a mesma coisa que o Abraão. Ele se prostrou em reverência. Levou esses anjos para a casa dele. Sodoma era uma cidade pervertida. As pessoas foram para lá, para a casa de Ló, e queriam pegar aqueles dois homens e ter relações com eles, abusarem deles. Ló quis oferecer até as duas filhas, eles não quiseram, eram os homens. Aqueles dois anjos trouxeram uma cegueira sobre aquelas pessoas e mandaram que Ló fosse embora. Ló foi ainda advertir aos seus genros, que eram para eles também ir embora. E os genros disseram que não, que ele estava ficando doido. Assim, muitas das vezes, é as coisas de Deus, irmãos. Às vezes as pessoas dizem certas coisas e podemos pensar assim, não, isso não é bem assim, isso é maluquice. Essas coisas de Deus não é... Porque nós queremos sempre, nós queremos que as coisas, elas tenham realidade segundo o que nós pensamos. Nós queremos que tudo que é falado se enquadra segundo a nossa linha e doutrina de pensamento. Senão, nós queremos mudar e dizer que não é bem assim. Por exemplo, se uma pessoa vai te contar algo e você não vê daquele jeito, você quer que a pessoa acredite a todo custo que a forma como você foi educado é a certa. Só que quando nós vamos em várias regiões diferentes do mundo, nós percebemos que em cada lugar existem culturas diferentes e em cada lugar eles dão certo daquele jeito. Então será que é só eu aqui que dou certo? Não. Por isso que é um dos motivos que eu gosto de viajar. Eu gosto de chegar no lugar e ver que existe um mundo diferente, que não é só minha mente. Que eu não tenho eu não sou o sabichão, vamos dizer assim. Eu não tenho a palavra final de tudo. Não, é o Senhor quem tem, irmãos. Nós somos meros mortais nessa terra que precisamos da graça do Senhor. Não temos capacidade nenhuma. Trazemos mais confusão do que benefício. Repara para você ver. As pessoas criam mais problema do que solução.
arrumam um problema antes de existir e tentam resolver o problema sem ainda ter acontecido. Ao invés de o quê? Trazer a solução. Então, o Ló, ele era uma pessoa que ele tinha muitas posses, era influente nessa cidade. E o Senhor teve misericórdia dele, os anjos tiveram que pegar na mão dele ainda e levar ele para fora da cidade. O que isso representa? Estamos sempre agarrados nas coisas dessa terra. É igual às vezes eu fico rindo. Irmãos, eu confesso para os irmãos, eu fico rindo quando a pessoa diz assim: a minha vida é toda do Senhor. Irmãos, para uma pessoa dizer que a vida dela é toda do Senhor, ela tem que ter um coração muito em intimidade com o Senhor. Porque se tirar o carro, se tirar a casa, se tirar o salário, ela vai praguejar, ela vai murmurar. Então, vemos que temos fraquezas. Não adianta eu querer bancar do super-herói e dizer assim: minha vida é toda... Irmãos, eu clamo ao Senhor que a todo tempo eu cresça em vida com Ele, que Ele tenha misericórdia de mim, que eu cresça junto com os irmãos, que eu tenho muitas falhas, muitos defeitos ainda, preciso ser aperfeiçoado em muitas coisas, que eu não tenho essa capacidade de dizer assim: a minha vida é toda do Senhor. Não tenho essa capacidade. Eu procuro viver uma vida 100% no Senhor, mas nem tudo eu consigo. Tem muitas coisas que eu falho ainda, que são coisas bobas, que às vezes não precisa, mas são dificuldades que temos. E quando os anjos pegam na mão de Ló e diz para ele: vai embora, e nós sabemos depois que a esposa dele vira uma estátua de sal porque olhou para trás. Eu não quero entrar nessas coisas, mas nós vemos um retrato, o tanto que as coisas dessa terra, elas prendem o nosso coração, irmãos. Por isso que ontem eu iniciei falando um pouco e até citei sobre Mateus versículo 6, no Sermão da Montanha, quando o Senhor diz para nós não andarmos ansiosos com coisa alguma, quanto ao que comer, quanto ao que beber, vestir, porque Ele alimenta até os pássaros, e nós somos muito mais valiosos, porque o Senhor nos conhece, irmão. Então, resumindo, o que eu aprendo com essa história de Abraão? Abraão, ele era uma pessoa que ele teve intimidade com Deus. Ele ouviu o Senhor apareceu para ele. E ele lembrou daquela pessoa que ele amava, que estava lá, naquela cidade que queria ser destruída. E ele intercedeu por aquela pessoa. Nós, às vezes, preocupamos só com as nossas vidas, irmãos. Preocupo só com o meu umbigo. Não preocupo com os meus irmãos. Não preocupo com as pessoas que eu amo. Pelo contrário, quando eu vejo algum irmão fazendo alguma coisa, eu taco pedra, eu falo mal, eu praguejo. Mas o que essa história me traz? Que ter intimidade com o Senhor, dar o meu melhor ao Senhor, é sempre proveitoso, é sempre melhor. Interceder no sentido de querer sempre me doar ao meu próximo, em amor a Ele, é melhor, irmãos. É a vontade do Senhor. E que quando eu fico com a minha vida presa só nas coisas dessa terra, eu não consigo cumprir nenhuma dessas outras. Porque a minha ambição, a minha ganância, ela toma toda essas outra esfera. É o caso de Ló. Por isso que o Senhor disse: ninguém pode servir a dois senhores. Você vai amar um e desprezar o outro. Quando a minha vida está mais focada nas coisas da terra, eu não consigo ter muita intimidade com Deus. Eu não consigo interceder pela vida dos meus irmãos. Eu não consigo reunir. Eu não consigo caminhar com Deus. Abraão caminhou com Deus e foi conversando ali com Deus. Não consigo. Tudo fica difícil. Por quê? Porque eu estou agarrado na terra. Essa é a história que eu tiro disso aqui.
precisamos aprender com Abraão no que isso retrata para nós. Precisamos aprender que quando nós temos comunhão com Deus, nós nos tornamos um instrumento dele nessa terra. E o Senhor quer que sejamos instrumento dele nessa terra. Cartas vivas. Cartas vivas. Não cartas mortas. Cartas dentro de um envelope. Não, cartas vivas. Isso que eu aprendo com essa história. Por isso que ontem eu falei com os irmãos um pouco sobre essa questão da vida, essa vida de nós termos as coisas, de nós amarmos mais as coisas dessa terra e não ter intimidade com Deus, não doarmos o nosso tempo a Deus. Quer dizer que vamos acertar em tudo? Negativo. Mas quer dizer que estamos tentando, estamos no caminho. É o que o apóstolo Paulo chegou a dizer. Uma coisa faço, me esquecendo das coisas que para trás fico e olhando para onde? Para o alvo. Eu avanço. Se eu não olhar para o alvo, irmãos, eu vou olhar só para trás. Aí eu vou ser uma pessoa negativa. Sabe aquela pessoa negativa? Pessoa negativa é aquela que ela só traz problema. Você chega, você está aqui entre 3, 4 pessoas compartilhando uma situação, uma história. Aí aquela pessoa, ela já vem com um ponto negativo e começa a falar, não, mas isso, mas aquilo, e só coisa negativa. Ela nunca traz uma coisa positiva. É igual, não me recordo se foi o Ney ou se foi o Júlio que compartilhou aqui numa mensagem, que é o quê? Você tem que saber conversar com todas as pessoas, todos os assuntos. Acho que foi você, né, Neiva? Você tem que saber conversar sobre política, sobre futebol, sobre o cenário do mundo, sobre todas as coisas. Mas você vai conversando, e daí a pouco você abraça ela, traz ela e mostra ela a vida, que é Cristo. Entende? Isso é ser um instrumento de Deus. E não ser aquela pessoa que passa num bar, em frente a um bar, com a Bíblia debaixo do braço, e fala assim, isso tudo é demônio. Aí igual o Neiva compartilhou, né, Neiva? Daí a pouco passa um tempo, aquele mesmo que passava daquele jeito, ele vai estar lá em frente ao bar lá dançando forró. Porque aquilo que você julga, você vai ser medido naquilo. Com a mesma medida que você usar contra o outro, você também vai ser medido. Eu até compartilhei com os irmãos na semana passada, eu fiquei triste. Eu e a Renata, nós fomos numa festa do aniversário de uma tia minha, e cheguei lá, ela estava lá festejando o Egito. Oh Senhor, irmãos, foi a cena, eu estou rindo assim porque a Genoveva riu ali, eu ri com ela, mas é a cena triste, irmãos, porque você vê uma pessoa que foi usada para te apresentar a palavra, e daí a pouco ela está tendo um viver que não condiz com aquilo que ela falou, e que ela julgava. Eu não julgo essas coisas não, irmão, quem quiser fazer, que faz. Eu falo aquilo que eu acredito que é a verdade da palavra. Nós não temos que julgar esse povo, tem que deixar o Senhor tratar com eles. E ela ficou tão preocupada, que depois que nós chegamos lá, ela parou de dançar, não foi, Flozinha? Ela ficou incomodada, porque dentro de nós existe um espírito que ele sonda o nosso coração e ele sempre nos fala o que nós estamos fazendo, se está certo ou se está errado. Se não está errado, não tem por que eu me incomodar, não é? Se eu estou jogando um futebol lá e chegar alguns irmãos com a Bíblia lá, eu vou parar de jogar futebol? Não, aquilo não me incomoda. Se a pessoa está correndo ali na rua, fazendo um exercício, passa um irmão pregando o evangelho, você vai se incomodar? Não, você não está fazendo nada de errado. Mas se aquilo te incomoda, é porque o Espírito está testificando que aquilo não é certo. E isso é tão assim, que depois ela me mandou mensagem.
Entende, irmãos? Preocupada com a situação. Querendo uma resposta do que eu tinha achado da festa. Então, irmãos, o que para nós finalizarmos aqui, esse é o ponto. Quem tem comunhão com Deus se torna um instrumento de Deus na terra. Nós somos instrumento de Deus nessa terra. Por isso, vamos dar o nosso melhor. Não é o melhor na carne. Faz aquilo que você consegue fazer de melhor. Faz o melhor. Às vezes você vai estar sem força, mas faz o melhor. Não estou aguentando. Continua. Faz o melhor. Faz. Amém? Jesus é o Senhor.